A da reforma política em Brasília avançou ontem, mas avançou da seguinte maneira: decidiram não decidir, né? Decidiram não adotar as regras. Ou seja, não foi considerado um avanço, apenas uma decisão tomada em relação a uma proposta que existia para o sistema eleitoral, para mudar do atual proporcional, com votos de legenda, coligações e tudo mais, para o chamado voto distritão, para as eleições parlamentares de Câmara e de Assembleias e Câmara Federal. Esse voto foi rejeitado, eu diria até, Joelson, por uma maioria considerável dos deputados lá da Era necessário maioria qualificada, sequer absoluta tiver. Absoluta, exatamente. Eu vou falar então aqui com o Délio Rocha, que está lá em Brasília e que vai trazer informações para nós a respeito do modelo do distritão. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos no Piauí. Como disse o Elivaldo Barbosa, quer dizer, o distritão foi derrotado e foi uma derrota expressiva. Esse sistema que previa eleições majoritárias para deputados e senadores foi rejeitado por 238 votos contra e 205 a favor. Só que para essa proposta ser aprovada, ela precisava de 308 votos, então ficou bem longe disso. Agora o distritão está enterrado, o sistema político que vai prevalecer é o que está aí. Então, ano que vem, eleições proporcionais para deputados e outras mudanças podem ainda acontecer, claro. A reforma política ela é prioridade na pauta de votação do Congresso Nacional nessa semana. Hoje mesmo vai ter alguns pontos importantes da reforma política que vão ser discutidos, incluindo as coligações partidárias. Existe uma proposta para acabar com as coligações partidárias a partir do ano que vem já. E sobre esse assunto eu até conversei com o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB aqui na casa, portanto ligado ao governo, e também conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará, é vice-líder do PSOL aqui na casa, portanto, da oposição. Vamos ouvir o que eles falaram sobre essa questão das coligações partidárias. O povo quer mudança, então como aceitar uma proposta que praticamente só reelegeria os que são conhecidos? No máximo algum artista famoso que entrasse no partido com o aval do dono do partido. Então, democracia partidária, democracia social e derrota ao distritão. Foi importante. E agora, o fim das coligações, a partir já de 2018. Há uma proposta de remeter a 2020, mas o projeto original da deputada Chérida, conforme foi aprovado na comissão especial, é já em 2018, para que tanto agora a eleição para deputados, senadores, governadores, quanto a eleição para prefeito em 2020, elas obedeçam a mesma regra. Eu vou votar para que termine as coligações agora, já em 2018, porque essas coligações, infelizmente, os bons pagam pelos ruins. Tem partidos que simplesmente negociavam o seu espaço de TV, negociavam para conseguir cargos num governo que já estaria com tendência a ser eleito, e isso realmente pegou muito mal. A sociedade brasileira não aceita. Agora, aqueles partidos, por menor que eles sejam, e que ele tenha ideologia, e que eles tenham ideal, que eles tenham conceito, esses vão permanecer. Vai terminar aqueles que simplesmente usam o partido para ter recursos financeiros através dos fundos e também para negociar no período eleitoral. Olha, essa informação que o Délio nos traz de Brasília também teve repercussão aqui no estado do Piauí, Elivaldo Barbosa. Isso mesmo, Joelson. Hoje vários deputados falaram sobre o que pensam sobre essa decisão de ontem de rejeitar o distritão na reforma política. Em tempo real com Elivaldo Barbosa. Os deputados estaduais acompanham com atenção os desdobramentos da reforma política que tramita na Câmara Federal. Avaliam as consequências da rejeição de um novo sistema eleitoral com base no voto chamado distritão. O distritão ontem na Câmara virou distritinho, ou seja, perdeu. Então, assim, como eu já tinha dito para você, eu era e continuo sendo contra o distrital misto, né? A reforma política não vai mudar em nada pelo Congresso. Mais uma vez, quem vai fazer a reforma política é o Judiciário, ou seja, o TSE. Eu imaginava, já acreditava que não iria passar, como pouca coisa vai mudar com a reforma política.
falta apenas um ano para as eleições, é até mesmo oportunismo querer fazer uma reforma sem um debate mais amplo com os partidos políticos, com a própria população. E eu vejo que, com a rejeição ao Distritão, eu vejo como o fim da reforma política para as eleições de 2018. A não aprovação do Distritão, para mim, deixou a desejar. Eu acho que o Distritão era uma maneira correta, até porque hoje, pela quantidade de partidos que existem, o eleitor vota no candidato e não no partido, e nada mais do que justo ser eleito aqueles que vão possuir, nesse caso, as votações mais expressivas. Nós precisamos fazer algum tipo de reforma, pelo que está sendo encaminhado. Mais uma vez, mais um mandato, vamos passar uns 4 anos discutindo a reforma política, que é essencial para que seja feita, inclusive para mudar essa situação que o país vive. E mais uma vez nós vamos ver que não vai acontecer nada. Nadamos e vamos morrer na praia. Vai acabar sobrando novamente para o judiciário, interferir no legislativo e fazer a reforma que os legisladores não fizeram. Tá, essa posição, deputado Severo, mostra exatamente aquele problema recorrente. Exatamente. O judiciário acaba legislando no lugar dos deputados. Pela lacuna que foi deixada pelo parlamento em relação à matéria que se esperava um desfecho favorável da definição de regras eleitorais para a eleição de 2018. Mas entre os pontos mais polêmicos de toda essa discussão está de onde virá o dinheiro das campanhas. Délio Rocha, me ajude a responder essa pergunta. Nós vamos ter financiamentos de que maneira para as campanhas eleitorais? Bem que eu gostaria de responder essa pergunta, viu, Joelson? Olha, nem eu, nem os deputados, nem os senadores ainda sabem responder essa sua pergunta ainda. Nesse momento, o Senado discute uma proposta paralela lá com Eunice Oliveira, que seria um fundo alternativo. Hoje, a Câmara Federal vai discutir esse tema mais uma vez, mas não é uma proposta que está muito amadurecida aqui na Câmara, portanto, não há consenso. E eu conversei sobre esse assunto também com o deputado Mauro Pereira e com o deputado Edmilson Rodrigues. Nós fomos contra a criação do fundão, porque manter campanhas ricas, caras, sob controle de caciques políticos para eleger os apadrinhados do dono do partido. Isso é inadmissível. No entanto, o financiamento público, tendo como base o fundo partidário, debatido com a sociedade, sem que esse recurso saia da educação, da infraestrutura, do saneamento, das universidades, da saúde, isso é uma necessidade da democracia. Já existe o fundo partidário, já existem recursos que são utilizados para a manutenção da democracia. E o que está sendo proposto e o que será proposto no dia de hoje, entre Câmara e Senado, é os recursos já existentes para que a democracia funcione, esses recursos, ele ser utilizado, parte deles para financiamento para o fundo, para ser utilizado nas campanhas. Isso está sendo estudado entre Senado e Câmara e vamos esperar ver qual será a proposta que será apresentada. Tá certo. Olha, e Délio, a cidade de Brasília, aí onde você está, amanheceu com cartazes falando sobre Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República. Mas esses cartazes não eram elogiando o ex-procurador, não, hein, Délio? Pelo contrário, viu, Joelson? Aliás, antes de falar especificamente sobre os cartazes, eu queria dizer que hoje aqui existe uma expectativa muito grande no Congresso Nacional pela chegada da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Se a denúncia vai ser enviada para cá ou não, o STF vai decidir hoje à tarde. Só que esses cartazes que você se referiu aí, eu acho que já estão antecipando a estratégia que vai ser utilizada aqui no Congresso Nacional, que é de desqualificar a denúncia feita pelo ex-procurador Rodrigo Janot. Esses cartazes fazem referência a um encontro que Rodrigo Janot teve há uns 10 dias, no final de semana aqui em Brasília, onde ele esteve num bar junto com o advogado Pierpaolo Bottini, que é o advogado do Joesley Batista. Agora, Rodrigo Janot disse que esse encontro foi por acaso, que esse baile já costuma frequentar normalmente em várias outras oportunidades e que lá se esbarrou com o advogado do Joesley Batista e ali, ele estava ali, os dois conversaram
Janot estava de óculos escuros num cantinho do bar, mas teve alguém que passou lá com o celular, fez a foto e pronto, essa foto está aí hoje estampada em toda a extensão aqui da esplanada dos ministérios. Tem frases aí nem um pouco elogiosas ao Rodrigo Janot, e isso mostra que a artilharia que vai ser utilizada contra Rodrigo Janot aqui no Congresso Nacional vai ser uma artilharia bem pesada. Agora, Joelson, antes de voltar para você, eu queria fazer uma pergunta para o Elivaldo Barbosa. Queria saber dele se ele acha que esse encontro de Janot com o advogado de Joelson Batista nesse referido bar, se esse encontro foi por acaso. Eita, pergunta. Pergunta difícil, de difícil resposta, meu caro Délio. Mas olha, foi um encontro inoportuno. Ele foi inoportuno, não sei o que motivou esse encontro. Inclusive, Délio, ontem, aliás, o Correio Brasiliense publicou uma entrevista do ex-procurador Rodrigo Janot, ele já soltando os cachorros, dizendo que está sendo orquestrado no país uma operação para desconstruir todo o trabalho que fez de denúncia, de corrupção, envolvendo políticos, empresários, que resultou dessas operações aí. Ou seja, ele foi para cima também, já começa a reagir. Agora que esse encontro ele foi inoportuno, foi, eu não tenho a menor dúvida. Portanto, vem chumbo grosso pela frente e vamos esperar então muitas discussões em torno desse assunto aqui no Congresso Nacional. Olha, e essa denúncia que deve mesmo, o Congresso Nacional deve manter aí o caminho natural dessa denúncia, ela deve vir para cá. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que é Luiz Edson Fachin, já sinalizou nesse sentido. Portanto, muito provavelmente essa denúncia chegue aqui na Câmara ainda essa semana. Certo. Muito obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília, trazendo todas as informações e detalhes. Muito bem informado, Délio Rocha. Daqui a pouco, 2 da tarde, já começou sessão lá no STF, que vai decidir se a ação contra Temer, se o processo segue para a Câmara dos Deputados. Previsão de aprovação sem maiores dificuldades. Sem maiores dificuldades, é verdade. Elivaldo, vamos falar aqui da oposição no estado do Piauí. A oposição está se organizando, Elivaldo, para tentar lançar uma estratégia para ter candidatura forte no ano que vem. Olha, Joelson, eu percebi que a oposição não está batendo cabeça, está com uma estratégia definida para enfrentar a coalizão governista em 2018. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Neste encontro, deputados da oposição planejam estratégia para a eleição de governador no próximo ano. O candidato dos sonhos da oposição é o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que já deu resposta ao apelo dos adversários do atual governo. Nós não temos ainda uma definição, nós deveremos ter uma substituição interna. Vamos ouvir, conversar muito internamente para que nós possamos ter uma substituta à altura do professor Austin Bonfim. Mas o deputado Robert Rios, que recepcionou os parlamentares de oposição ontem no encontro em sua casa, não desistiu do prefeito Firmino Filho. Ele está na lista de conversas futuras. Robert Rios também revelou a estratégia fundamental para a oposição na disputa eleitoral de 2018 no Piauí. Conversamos com todo mundo, vamos conversar agora com deputados federais, vamos conversar com o prefeito Firmino, vamos conversar com o ex-governador Freitas Neto, nós vamos conversar com o João Vicente Claudino, mesmo sabendo que o governo está convidando ele para compor a chapa, vamos conversar com todo mundo. Para chegar em 2018 nós temos uma chapa forte e competitiva. Eu acho que o ideal para a oposição não é ir com uma única chapa, mas com no mínimo 2 chapas. E 2 chapas para provocar um segundo turno e no segundo turno emboscar o Wellington Dias. Aí ele volta. Emboscar o Wellington Dias. Uma expressão estilo Robert mesmo. Mas vamos lá. Candidatos citados aí, possíveis. Freitas Neto, Firmino Filho, João Vicente Claudino. Exatamente. É claro que existem outras opções que já estão, inclusive, trabalhando nesse momento da pré-campanha, digamos assim. Mas o que ficou aí, eu acho assim, o mais importante na declaração do deputado Robert Rios, Joelson, foi exatamente essa estratégia da oposição. A oposição do Piauí prepara 2 chapas, ou pelo menos 2 candidatos ao governo do Estado. Qual é a estratégia? Levar a eleição para o segundo turno. Evitar uma polarização no primeiro turno. Polarização significa o quê? Um ou outro vence no primeiro turno. Só 2 candidatos fortes. Só 2 candidatos fortes. O primeiro turno resolve. Evidentemente, o candidato do governo tem um peso maior, não tem a menor dúvida disso aí. O governador Wellington Dias
há muito tempo já trabalha exatamente essa aliança, essa coalizão muito densa, muito sólida politicamente. Claro que tem uma vantagem muito grande. Não é a situação definida, mas é uma vantagem. E isso aí, numa eleição polarizada, ela corre o risco de ser definida no primeiro turno, como sempre acontece em qualquer pleito. Então, a oposição pensa correto em preparar duas candidaturas e, com isso, forçar o segundo turno. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Firmino Filho, o que diz em relação à possível candidatura? De jeito nenhum, descarta completamente. Essa tem sido a declaração do ex-prefeito Firmino Filho. O que acontece com essa declaração? Ela já é encarada como definitiva pela oposição? Não. A oposição insiste que pode ser ele. Tem inclusive conversas, se não agora, mas daqui a pouquinho, novas conversas, possivelmente envolvendo até o o prefeito Firmino Filho sobre eleições em 2018. Ou seja, o prefeito vai ficar nessa situação até a convenção final em julho do ano que vem. Enquanto não passar a convenção, não for definido o quadro de disputa, a expectativa da oposição em ter o prefeito como candidato sempre existirá, a menos que ele se pronuncie favorável a um ou outro candidato, ou defenda outra, apresente qualquer outra alternativa. Elivaldo, por hoje é só. Por hoje é só, Joel. Por hoje. Boa tarde, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Elivaldo Barbosa falando de política no Jornal do Piauí.